Olá pessoal, canal Papo Doce. Se você é profissional de relações públicas ou estudante, estuda comunicação, ou é comunicador social, administrador, gestor, profissional de recursos humanos, de gestão de pessoas, de gestão com as pessoas, especialista em gestão, seja lá o que for, esse canal é para você. Aqui nessa nova conjuntura, nós estamos em parceria com minha querida amiga Luciana Age, Relações Públicas, mestre lá do Pará, fazendo aqui encontros em prol, inclusive, de revelar e trazer para as pessoas a importância das relações públicas, essa profissão tão querida, tão amada, regulamentada por lei, tão incompreendida, na nossa opinião, na minha opinião aqui, tá certo? Vamos fazer um resumo da última live. Nós recebemos aqui honrosamente o Marcelo Chamusca, ele que é diretor-geral da Escola de Comunicação, Escola Baiana de Comunicação, amigo conterrâneo nordestino. Um abraço, Marcelo. Obrigado pela presença no Papo Doce. Marcelo vai voltar. Nós precisamos. O Marcelo trouxe uma posição na live muito interessante. Entendeu realmente o espírito. Ali, esta live, gente, quem não viu a live, vou deixar o link da live aqui, da última live, com o Marcelo Chamusca, grande profissional de relações públicas, justamente para entender isso, né? É isso o Papo Doce. O Marcelo tem posições completamente antagônicas, completamente diferentes da minha, e também até da de Luciana. Isso ficou claro durante a live, e foi muito bom, assim. Acho que a gente teve que ter... O Marcelo é um querido, e a gente não queria nunca constrangê-lo, lógico, por opinião, muito menos, né? E ele veio à live com uma posição completamente diferenciada em relação à regulamentação da profissão, algo que a gente considera extremamente importante, vital. Sem ela, a gente acha, inclusive eu, aí falo por mim, Luciana também fará uma análise dessa live, acho que seria o fim total da profissão, com os argumentos que eu já dei. Farei outros vídeos dando, nas lives estou sempre dando esses argumentos, né? Mas o Marcelo pensa completamente diferente. Ele pensa que a regulamentação é um contrassenso, que a regulamentação só atrapalha, que essa coisa de cobrar das empresas, né, a anuidade por serem empresas de relações públicas ou dos profissionais, isso afasta as pessoas de revelarem que trabalham como relações públicas, que têm empresa de relações públicas, embora isso não faça muito sentido quando a gente vê a lei, e a lei diz que não é o nome do cargo, não é o nome da empresa, são as atividades que ali são exercidas pelo profissional, pela empresa, que dizem se são atividades de relações públicas, justamente para se prevenir dessa coisa de mudar o nome, né? Ainda assim, o Marcelo trouxe uma posição que sim, merece nosso respeito, nossa atenção e merece o debate, né? Ele considera que a regulamentação atrapalha. Como nós somos a única profissão regulamentada da área da comunicação ou da administração que seja, embora o curso de administração de empresas tenha uma regulamentação, e eles sofrem muito justamente por essas leis genéricas, né, que para eles também são bem complicadas, mas menos do que nós, né? Nós sofremos muito mais. Então, as posições do Marcelo, por ele ter, nós tivemos, eu e Luciana, a gente teve que ter, quando a gente percebeu que a gente não sabia, não houve conversa de bastidor. Ele é um amigo, ele é um querido que merece nosso respeito, que vai ter volta aqui no canal quantas vezes ele quiser. Então a gente teve que ter o maior cuidado de não parecer chato com ele, né? Um convidado que a gente recebe todos, realmente. A gente não podia deixar de dizer que éramos contra aquela posição, de dar os argumentos, mas também não podia constrangê-lo. Claro que não, porque eu e Luciano, nós parecíamos antagonizar com aquele pensamento, divergir daquele pensamento dele. A gente teve que ter grande habilidade ali de não constranger o amigo Marcelo Chamusca. Acho que a gente conseguiu. O Marcelo entrou no clima. É um poeta pop, né? O cara que tem o verso na ponta da língua, como a gente diz aqui no Nordeste, e ele é nordestino, e Luciana Age é do Norte, ou seja, nós somos todos aqui dessa parte de cima, maravilhosa, aqui nessa parte Norte-Nordeste, e a gente teve que ter essa habilidade. E o Marcelo entrou no clima também, compreendeu, que deixou muito claro que a questão dele não é com pessoas, e sim com a instituição, com a existência do conselho. Brincou, inclusive, foi uma live super leve, embora teve esses momentos da gente ter que discordar, ele da gente e nós dele, e nós também, eu e Luciana, com esse cuidado para, de forma nenhuma, constrangê-lo por estarmos ali em maioria. Aquilo não era uma votação, aquilo é justamente para ouvir. O Marcelo se comprometeu a voltar, mesmo com todas as atribuições dele lá. É um empresário, é diretor da escola como eu falei, Baiana de Comunicação. É um cara que se movimenta muito na área das relações públicas, pessoalmente é um querido nosso, e claro, a gente quer ele de volta aqui. Ele se comprometeu, ou seja,
esses debates devem ser feitos assim, ao vivo, com as pessoas, inclusive nos comentários, muita gente antagonizando com ele. O Conselho Federal de Relações Públicas está convidado a participar do Papo Doce, inclusive, se possível, fazer um debate dele com o Marcelo Chamusca, de repente com o Zé Alessandro do Primeira Região, e também com o Confer, que também existe ali, ou melhor, o do Sexta Região, lá de Luciana Ágio, o Lago, né? O Lago, ele tem também divergências, tudo que é muito salutar, né, gente? Tudo que é muito importante e bom para as relações públicas. Então, gente, é uma live essa com o Marcelo Chamusca, que a gente demonstrou o que são as relações públicas ali, né? Nós tivemos que ser, tanto ele conosco, pela tolerância dele, pela compreensão dele, e nós também com ele, tivemos que ser relações públicas mesmo, na essência, né? Entender o contraditório, o antagonismo, as discordâncias e seguir o debate sem em nenhum momento haver qualquer tipo vamos dizer, de bloqueio, sem o debate ficar interditado. Não houve interdição do debate, o debate foi até o fim, com bom humor, ouvimos o Marcelo, discordamos dele, ele de nós, ele também, creio que ele ficou à vontade de ter falado, né, o que quis, o que pensa, é isso mesmo, Marcelo, muito bem, parabéns, você é um cara já experiente aí no mundo da comunicação, a gente não esperava outra coisa de você, e o mais legal foi isso, que não houve nenhum tipo de filtro, né, nós não conversamos com o Marcelo antes, né, foi rapidinho, eu me atrasei, peço até desculpa, mas foi rapidinho ali nos bastidores, já entramos no ar e ele chegou com a opinião dele, né, é uma opinião, vamos dizer, diferente da maioria dos profissionais de relações públicas formados, né, normalmente é uma opinião que parte mais dos não formados que querem ocupar a área, mas é uma opinião que merece respeito, que tem lucidez, que tem argumentos, ele argumentou, ele deu os argumentos dele, não precisa ser aceito por mim, nem por Luciano, nem por você, né? Mas ele deu os argumentos dele e ele vai voltar, né, para a gente continuar esse debate, sem tentativa de convencer, né? Porque o grande problema do debate é você tentar convencer. No fim das contas, o que é que aconteceu? Foi ele para casa, ele já estava em casa, né? E a gente, com a ideia dele, nós viemos com a ideia nossa, mas estamos aqui com o debate aberto, né? E ouvirmos também, claro, precisamos ouvir essas pessoas que se colocam contra a regulamentação, acha que isso atrapalha, que teria que, a história, né, que teria que tirar esse entrave, né? Tem pessoas que acham isso. Eu já penso completamente diferente, acho que tem que ter a regulamentação, tem que aumentar a fiscalização, tem sim quem é profissional e atua que pagar, as empresas que pagar. E eu disse isso na live também, ou seja, foi uma live muito produtiva, muito interessante, sabe, muito aconchegante. Olha só o que eu estou dizendo aqui, né? Foi uma live, inclusive, aconchegante, que nós, em alguns momentos, tivemos ali que segurar um pouco para não ser deselegante com ele, porque, afinal de contas, é uma opinião, e é uma opinião que é importante, viu? É importante que essa opinião seja dita, seja discutida, ele é voto vencido, tanto que existe o conselho aí, quer dizer, ele também, ele vive, como ele disse, sou inscrito, sempre paguei o conselho, sou adimplente, né, estou em dia com minhas obrigações, ou seja, isso é democrático, né, ele se mostrou ser um cara extremamente democrático, né, discorda, mas é assim que é, e ele cumpre, ele segue, ele faz, né, pelo menos ele como profissional está dando esse exemplo aí. Então valeu a todo mundo, assistam a live, vale muito a pena, foi um grande momento de exercício das relações públicas, acho que Luciana acha a mesma coisa, e foi um momento que a gente teve que, sabendo da grandeza, inclusive, do Marcelo Chamusca, que ser elegante, sem deixar de dizer, e ele também conosco, foi super elegante, e o papo acabou sendo, inclusive, como eu estou dizendo, que pode parecer para alguns em tempos de guerra e briga, né? Pode parecer a muitos estranho, mas foi sincero, tanto que depois nós conversamos nos bastidores um bom tempo, eu, o Luciano e ele, e foi uma linda live, foi realmente, aquele é o espírito do Papo Doce, é o espírito dessa nossa união agora, dessa nossa parceria, nós aqui com a querida amiga Luciana Age, e aqui ele traz um grande espírito, tá certo? Você é profissional de relações públicas, estudantes, administrador, gestor, é profissional de recursos humanos, trabalha, sua função é fazer as empresas darem certo. Aqui é o canal que a gente vai debater, claro, não vamos ficar só nas relações públicas, a gente tem um momento agora de discutir, de bater esse papo sobre as relações públicas, que é uma atividade fundamental, né, para a administração, para o sucesso das empresas modernas, bacanas, né, e a gente vai continuar então esse debate, mas aqui é um espaço para você, administrador, traga seus temas, coloque aí nos comentários, participe, nós somos um canal participativo, as pessoas podem, inclusive, entrar ao vivo nas lives com a gente. Qual é o outro canal que faz isso? Tá ali numa live, você está assistindo a live, de repente eu quero entrar, eu quero dar uma opinião.
A regra nesse quadro, né, nesse quadro em que nós discutimos as relações públicas, é ser estudante ou profissional de relações públicas. Você pode sim entrar ao vivo com a gente, assista as lives que você vai entender tudo isso, tá certo? Muito obrigado, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Definitivamente, relações públicas agora tem um espaço no YouTube aqui, e a ideia é juntar, ter uma corrente de opinião em prol aí da grandeza das situações que a gente precisa que as relações públicas, os espaços que a gente precisa que as relações públicas ocupem. Grande abraço.